Uma peça muito conhecida no mundo do macramê é a pena ou folha de macramê. Confeccionada em diferentes tamanhos, ela pode ser encontrada em diferentes trabalhos também, como painéis, porta-guardanapos e o que a sua imaginação desejar. E hoje a gente vai aprender a fazer essas peças lindas e super versáteis. E quem vai nos ensinar o passo a passo é a artista têxtil Cristiane Lacerda. Seja bem-vinda, Cris. Oi. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos aprender a fazer mais decoração em macramê. É muito bom te ter aqui, porque eu sempre aprendo alguma coisinha nova relacionada a macramê. É uma arte muito bonita e assim, você precisa de poucas coisas para fazer, né, Cris? Isso, diferente de outras artes têxteis, né, como o crochê, o tricô, o macramê a gente não precisa de agulha, só com as mãos mesmo e alguns fios a gente consegue fazer belas peças. Então vamos falar pro pessoal de casa o que a gente vai usar então para fazer. Primeira pergunta, é folha ou é pena de macramê? Existem as duas, né? Tem folha, que é menorzinha, que é essa que a gente vai fazer hoje, tem mesmo o formatinho de uma folha de árvore, mas também temos as penas de macramê, que aí já são mais longas, Elas né? são mais compridinhas, então elas são mais estreitinhas de largura e são mais altas, né? Então a gente pode fazer as duas. Perfeito. A base é a mesma, o que vai mudar é o formato, então. É o formato. Então vamos mostrar pro pessoal de casa o que a gente vai precisar, que eu tô curiosa aqui, que eu já tentei fazer a folha e não consegui. Então, será que hoje eu vou aprender? Tem uns truques aí para poder fazer essa folha, eu vou passar isso aqui. Então vamos hoje, começar. O básico. A gente vai usar um fio de 26 centímetros do barbante. E para fazer o corpo da folha, a gente vai usar 10 fios de 12 centímetros. Perfeito. Então é bem pouquinha quantidade mesmo. Gente, bem pouquinho. Bem pouquinho, e aí bem a gente prático. já vai começar então a fazer. Uma coisa me chamou muita atenção. Vou pedir para você fazer primeiro a base, que é esse molde da folha. Eu nunca tinha visto. Isso, a gente vai usar o molde aqui hoje, pra gente poder cortar pra folha ficar com uma estética ainda mais bonita. Perfeito. Né? Então já tô curiosa para saber como é que usa esse molde, mas antes vamos começar aí, vamos fazer o passo a passo. A pessoa que é ansiosa já tá pensando lá na frente. Qual que é o primeiro passo? Pra começar, né? A gente vai pegar o fio maior, que é esse fio de 26 centímetros, e a gente vai dobrar ele assim no meio. Tá? E eu vou só colocar uma fita aqui pra ele ficar presinho aqui pra facilitar na hora que eu for encaixar os outros. Sim, sempre quando a gente trabalha com macramê, né, quando vai fazer macramê, é interessante ter esse suporte, né, Cris? Ter algum lugar que você possa realmente, porque você vai trabalhar... Ancorar, né? Exatamente, você vai trabalhar ali com as duas mãos, então é bom... Sempre prender. Pode ser uma prancheta, aí você prende ele aqui em cima. Em casa eu tenho aqueles tapetinhos de MDF. Sim. Então eu coloco em cima também, prende com um alfinete. Então é só uma forma mesmo, não precisa comprar nada específico. O que a pessoa tiver em casa, ela consegue improvisar. Já consegue e conseguir, resolver. só pra ele ficar presinho aqui, pra ele não escapar. Sim. Tá? E Na aí... sequência, a gente vai pegar 2 fios dos menores de 12 centímetros. Um deles, a gente também vai dobrar o meio. E eu vou passar ele por baixo desse fiozão grande que tá aqui, ó. Tá. Vou passar ele assim por baixo. Só colocar embaixo, ainda não teve nenhuma amarração. Não, só passei por baixo. O segundo fio, de 12 centímetros, eu vou fazer a mesma coisa. Também vou encontrar ele no meio. E aqui a gente vai colocar ele no outro sentido, ó. Então o meio desse tava no meu caso aqui, né, na minha direita, e o outro meio dele agora vai pra esquerda. Perfeito. Então essa barriguinha aqui, a gente vai passar os 2 fios por dentro dela. Sim. Aí ele passa por cima agora do fio guia. Sim. E os outros 2 fiozinhos agora a gente vai ter que enfiar aqui, ó. Tá, vamos bem devagarzinho, pessoal de casa conseguir acompanhar então. Certo. Você vai sobrepor os fios com esse fio maior no meio. Isso. É isso, né? Isso. Então a gente faz aqui essa barriguinha da metade, passa as 2 pontinhas soltas por dentro dele de um lado. Perfeito. Ele vai ficar assim, ó. Isso. E do outro lado, agora eu pego as 2 pontinhas soltas desse fio da esquerda e vou passar por dentro daquela barriguinha que tava lá por baixo. Sim. Perfeito. E aí a gente vai puxar aqui agora e vai apertar bem pra ele ficar bem presinho. E já tem a primeira amarração, então. Isso. O primeiro nó. O primeiro nó. Dos famosos nós de macramê. Isso, esse aqui seria o nó quadrado. Sim. Então é uma variação que a gente faz com o nó quadrado. Perfeito. Tá? Se ficar difícil, pro fiozinho pequeno às vezes é um pouquinho mais difícil, a pessoa pode cortar ele um pouquinho maior, não tem problema. Sim. Porque às vezes fica um pouquinho delicado, né, pra trabalhar. Sim. Fica pequenininho, né? Isso. E aqui a gente vai fazer até
a gente acabar com esses fios que a gente trouxe aqui. Então, o mesmo são processo? 10. Isso, o mesmo processo. E aí vai invertendo ou não? Ou segue a mesma... Ou depende do efeito que você quer? Depende do efeito que você quer. Nessa aqui que eu fiz, eu inverti. Então, eu vou fazer aqui invertido isso. Aí fica o lacinho um pra cada lado, que é como eu vou fazer aqui hoje. Gente, fica muito bonito, né? Aí a gente vai terminar esse painel aqui, porque uma das aplicações da folha de macramê é em painéis, Em painéis, né? exatamente. E aí a Cris trouxe esse aqui, que é feito com bastidor, inclusive. Cris, pode ir fazendo pode ir fazendo, porque é a pessoa que fala um pouquinho demais. Aqui a gente vai colocar do outro lado agora. Perfeito. O processo é o mesmo, então aqui eu faço também, peguei mais um fio, passei primeiro por baixo, só que agora eu coloquei pro outro lado, pego o segundo fio e faço a mesma coisa. A barriguinha eu envolvo as duas pontas e as duas pontinhas que estão em cima eu passo aqui por dentro. Basicamente a gente vai cruzar então esses fios menores a fim de fazer um X. Exatamente. Aí. Intercalados, né? Na hora que a gente pega ele e puxa, aí ele se prende aqui dos dois lados. E vai puxando e ajustando aqui pra cima. Perfeito. Cris, enquanto você está terminando, então, essa primeira parte da folha, me conta uma coisa, porque na última vez que você veio aqui, eu acho que eu não te apresentei como artista têxtil. Isso. Eu te apresentei, acho que como artesã. Exatamente. E me conta sobre essa denominação. Isso. Nomenclatura. Obrigada, Léo. Na verdade é uma diferenciação que a gente faz, né? Porque à medida que a gente vai também desenvolvendo, né, outros trabalhos, então eu comecei primeiro só no macramê. E agora no meu ateliê eu já trabalho com outras técnicas. Então eu já trabalho também com bordado, com costura, com crochê, macramê. Então o meu leque, né, de possibilidades de arte, ele aumentou. E com isso, então, eu mudei, né, aí a minha profissão para artista têxtil, para poder abraçar também essas outras artes. Sim, acaba não te limitando, né? Isso, a gente tem até um exemplo aqui que a Cris trouxe de um bastidor bordado usando o macramê também, né? Que isso aqui é uma técnica, um nó de macramê. Então, o macramê, ele te possibilita isso, né? Ele te dá, eu acho que o artesanato como um todo, ele te dá a possibilidade de criar em cima de criações já, né? A gente vai adaptando, né? Se inspirando às vezes em outras peças, em outras artes. Às vezes a gente vê até uma pintura, né? Que foge da arte têxtil, mas isso acaba nos inspirando para criar outras peças. Mas a minha paixão mesmo é com a arte têxtil, né? Então tudo que é tecido, pano, fio me interessa e aí eu fiquei nessa linha. Ai, muito bacana. Literalmente nessa linha, né? Nessa linha, é verdade. Literalmente. Ó, você terminou então de fazer, vamos colocar aí o esqueletinho da folha. E aí, né, a gente fica naquela dúvida. Quando vê o trabalho pronto aqui, aí fica pensando, mas como que faz? Como que isso virou isso? Exatamente. Como que isso aqui virou isso aqui, né? Como desfiar para ficar tão bonito e tão harmônico assim? Tem um segredo? Tem um segredo. Então aqui a gente tem, né, os fios todos meio estranhos, assim, meio sem muita conexão. Sim. E agora, para isso aqui virar isso, a gente precisa desfiar, né? A gente precisa soltar esses fios, porque o barbante, ele é um fio torcido. Sim. Então a gente precisa distorcer esse fio. Para isso eu vou usar essa escovinha aqui, ó, que é uma escovinha de pentear cachorro, gato, de pet, que a gente acha em qualquer Vamos segurar pet um pouquinho shop. para mostrar pro pessoal, que é aquela escovinha, ela é bem fininha, né, Cris? Isso, bem fininha, aqui tem as cerdas bem fininhas. E tendo aí a sua casa, já tendo um gatinho, cachorro aí, você dá uma limpadinha e pode usar. Já dá para usar. Quem não tiver, pode usar um pente fino. Se tiver um pente fino em casa, também consegue desfiar. Demora um pouquinho mais, mas também dá. Perfeito, então vamos desfiar, que eu tô curiosa pra ver. Aí aqui, ó, é só fazer realmente o movimento. Né? É como se fosse pentear. Do centro pras pontas. Sim. Tá? Então a gente vai é isso que vai dar, quanto mais você pentear, mais separadinho vai ficar e mais bonita a folha vai ficar, mais bonita a né? peça vai ficar. Gente, então, isso é muito bacana. Desfia, é muito eficiente essa escovinha aqui, que rapidinho, ó, a gente já consegue. Gente, olha isso. Ela solta uns pelinhos, o próprio barbante, então quem tem alergia é bom usar uma máscara, né, nesse momento, pra não prejudicar ainda mais. Sim. Até se for fazer perto de criança também, faz, né? É bom saber Aí ela disso. fica assim. Já foi? Já foi. Rapidinho. Super rápido. Tá? Agora eu acho que vem a parte que eu tô Agora curiosa. vem o truque. Como que essa folhinha aqui, assim, molinha, vira essa folhinha durinha. Ó, essa aqui tá durinha.
Pois tá? é. Então a gente não vai fazer aqui, né, devido ao tempo, mas a dica que eu vou dar pra quem tá em casa e quer fazer, vai usar uma mistura de 3 quantidades de cola, pode ser cola branca ou cola PVA, pra uma quantidade de álcool 70%. Ah, sim. Então mistura, 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 até trouxe um pincel aqui, ó. Vai misturar, misturar, misturar até ficar bem homogêneo. Sim. Depois vai vir com o pincel e vai passar assim, ó, nesse sentido. Como do se você centro tivesse pra extremidade. Pintando a folha. a folha. Aí passa com o pincel, faz de um lado, espera secar. Secou, vira, faz do outro lado pra deixar ela bem lisinha. Sim. E espera secar. Então esse é o segredo para ela ficar durinha. Eu vou mostrar esse outro trabalho aqui para ela ficar durinha. Isso, como essa daqui. Exatamente. E aí agora, quando ela secou, ela vai ficar assim. Aí pra gente cortar ela pra ficar num formato bem bacaninha, bem bonitinho, bem simétrica, a gente vai usar esse molde. Ah, isso é muito bacana. Então esse é um molde de folha. Aí tem vários tamanhos, pequeno, grande, médio, tem vários tamanhos. Esse aqui a gente vai usar porque é o que cabe ali no bastidor. Perfeito. Aqui você tá fazendo, né, com um molde feito em MDF, mas dá pra reproduzir esse molde com papelão, por exemplo. Se a pessoa não estiver em casa, pode pegar um modelo, né, na internet, manda imprimir e corta no papelão. Também faz o mesmo efeito. Já vamos pensando em alternativas aqui pro pessoal de casa. Isso, e aí então você vai clipar. Isso, aí a gente coloca um molde atrás. Um na frente. E um na frente. Perfeito. E aí tem a gominha aqui, ó, ele vem com um cortezinho. Aí a gente passa aqui a gominha, nesse caso aqui, deixa eu pegar a tesoura. Como ele tá durinho, aí faz um piquezinho aqui. No rumo, né, de onde no rumo onde que tá, vai só passar. pra poder entrar aqui a gominha, que aí ele não sai do lugar. Perfeito. Aí ele fica assim. Então ajusta ele aqui pra ele ficar, o centro dele, né, coincidir com esse centro aqui. Sim. E depois a gente corta. E aí vem aqui em volta e faz o corte. E aí ela dura, é muito mais fácil, tá vendo? Eu imagino, porque ela molinha, vou pegar a molinha aqui só pra mostrar, você não tem muita estabilidade na hora de cortar, aí ela fica escorregando. Né? Aí ela fica escorregando e não fica tão legal. bom pra cortar. Isso. Aí é como se você estivesse já cortando um papel, quase, né? Ela vai escorregando e aí rapidinho a gente perde, às vezes, o... E é importante estar com uma tesoura boa também, né? Essa é uma tesoura afiada. São materiais simples, mas materiais que precisam de um mínimo de qualidade pra ficar um trabalho bonito também. Gente, já foi. Falei Cris já acabou a folha. Aqui, se quiser, pode fazer um ajustezinho aqui ainda, pra ela ficar mais redondinha ainda em cima. Mas é bom não mexer muito não, porque quanto mais a gente corta, mais a gente vai vendo, vai cortando, daqui a pouco não tem mais. Aí vai tentando deixar proporcional. Isso. E aí aqui você vai usar... Aí eu vou usar agora uma cola, que é a cola de silicone, pode ser uma cola universal também. Cola de artesanato. Cola de artesanato. Então eu vou só passar aqui, ó, um pinguinho aqui atrás. E aí, Cris, essa folha, né, como a gente estava falando, a gente vem falando durante a entrevista, dá para ser aplicada em vários outros trabalhos. Enquanto você estava fazendo, reparei que você está com uma outra peça muito bonita, diga-se de passagem, feita com esse trabalho aqui também, né, que são brincos. Eu nunca tinha pensado em fazer brincos de folha de macramê e ficam lindos, né? Aqui já finalizou. Tá pronto. Olha que, gente, olha que lindo. Aqui eu fiz também com o cordão de macramê, né, e o barbante, mas, por exemplo, se a pessoa quiser bordar, né? Aqui ao invés de colocar o cordão, ela pode usar a técnica do bordado e fica uma peça como se fosse um efeito 3D, né? Saindo dele. Então a gente cola aqui e aí você tem uma peça de decoração. E ó, a gente tá mostrando, vou pedir pra você ficar paradinha pra gente mostrar a beleza e a delicadeza desse brinco. Ela falou, ai, é um pouquinho grande, mas gente, acho que o tamanho não diz sobre a delicadeza dele, porque ele realmente é muito delicado. Fica uma peça delicada. E muito leve, né? Imagino que deve ser um brinco muito leve, muito confortável de se usar, né? Muito leve. Cris, então, eu adorei. Aqui, ó, então tem essa possibilidade, tem
painéis, né? Dá pra fazer Uma vários última dica, painéis. Vanessa, é se a pessoa for fazer também assim, que ele fique, Sim. licença, Sim, que ele fique assim, né, sem, igual ali a gente colou no bastidor. Então ele tem uma base ele tem uma atrás. base. Aqui, como ele não tem uma base, o interessante é a gente colar um pedacinho de feltro ou um tecido atrás. Pra manter ele pra na manter, posição. porque às vezes o barbante ele é rebelde, ele quer voltar Sim. pra condição inicial dele. Sim. Então, quando a gente coloca um tecido, a gente limita e ela vai ficar sempre assim, retinha. Ela não vai querer torcer de volta. Perfeito, Cris. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, conhecer um pouco mais sobre o ateliê, já aproveita e divulga pro pessoal para te chamar no direct, fazer encomendas. Olha, bordados misturado com macramê, tá tendência, é sucesso, dica de presente aí, ó, datas especiais estão chegando, então fica aí a dica para quem quiser pedir, encomendar, você faz sua encomenda também, né? Isso, o artesanal nunca sai de moda, né? A verdade é essa. Então, o meu site é ateliêcrislacerda.com.br e lá no Instagram também, Ateliê Cris Lacerda, tem lá já várias peças para divulgação. Como você falou, em breve a gente tá aí também com a campanha de Dia das Mães para presentear. É sempre uma boa pedida porque é um presente com significado. Sim, eu acho que isso faz total diferença na hora de presentear, né, Cris? Com certeza. Ai, Cris, muito obrigada. Volte mais agradeço, vezes. claro. Já que você falou, né, que agora tá trabalhando com outras técnicas de artesanato, Ótimo. volte para trazer essas outras técnicas pra gente mostrar também. Combinado. Combinado? Obrigada, Que agradeço. viu?